breves apresentações. Para quem não me conhece, Márcio Iga, terapeuta de São Paulo, capital, especializado em autoconhecimento, onde trabalhamos com algumas técnicas, terapias como radiestesia cósmica, reiki, investigação inconsciente, constelação familiar, shambhala, reflexologia, terapias voltadas para o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. E agora vamos para as breves apresentações do nosso mestre em homeopatia, Valdo Fausto de Araújo, o mago Merlin de Uberaba. Diga lá, Valdo, bem-vindo. Gratidão, Márcio, só gratidão. Um prazer imenso, né, a gente poder estar aqui juntos para estar trazendo um pouco a divulgação dessa ciência, né, tão importante, tão deixada de lado. Eu sou Valdo Fausto Araújo, moro em Uberaba, terapeuta espiritual, trabalho com várias terapias, entre elas a homeopatia, fitoterapia, psicoterapia reencarnacionista, Barraxis, apometria, etc. E aqui hoje nós estamos para dar continuidade à fala da homeopatia, ciência e cura do Vythotas, né? George Vythotas. E na vez passada, na semana passada, nós iríamos comentar, né? Só para pegar o fio da meada aqui, ó, se essa situação permanecer sem resolução durante um longo período, a reação da filha pode tomar uma das seguintes formas. Aí não sei se vocês lembram, né? No caso de uma mãe com a filha estressante e por uma condição de ciúme, né, da filha com a mãe, que era uma coisa subconsciente. Então, o que é, né, quais são as formas que podem advir, né, dessa situação? Então, ele coloca assim, ó, primeiro, se a filha for totalmente saudável, pode finalmente desconsiderar a influência da mãe. Ela entende toda a situação e o estresse inicial é facilmente dissipado. O estímulo, nesse exemplo, não dominou a resistência natural do organismo, não tendo, pois, criado um estado de desequilíbrio. Vocês lembram que nós estávamos conversando sobre os fatores que geram a doença, né? Que levam o organismo ao desequilíbrio, consequentemente, a doença. A segunda forma do desenrolar dessa situação, né, se o organismo da filha não apresentar uma constituição bastante saudável, pode-se desenvolver uma perturbação que se manifestará como acne no rosto, eczema ou até mesmo úlcera duodenal. Nesse caso, o estímulo é mais forte do que o mecanismo de defesa e é recebido através dos receptores emocionais e se manifesta somente no corpo físico. Então, uma segunda forma, né, de resposta do corpo dessa filha para a mãe que o estressa seria isso aqui, né? O organismo dela não está legal emocionalmente, ele está para baixo, e aí ela vai abrir espaço para que alguma doença possa chegar, e uma dessas doenças pode ser um acne, pode ser um eczema, pode ser uma úlcera, pode ser uma gastrite, até mesmo, num caso bem mais avançado, muito mais grave, pode até um AVC. Tá? Por quê? Porque o estresse que vai sendo gerado, ele vai cada vez mais aumentando, né? Ele vai tornando-se cada vez mais, como é que fala? Potencializado. E,
à medida que ele vai sendo potencializado, cada vez mais chance de estar instalando uma doença mais séria. Tá? Continuemos. Uma terceira forma do organismo dessa moça reagir. Se a saúde da filha já estiver abalada, pode-se desenvolver um mal mais sério. Inicialmente, uma excessiva falta de confiança nas situações sociais, mais tarde, talvez apatia e, finalmente, depressão. Neste exemplo, o estímulo é recebido pelos receptores emocionais, que resultam numa perturbação que se manifesta primariamente no mesmo nível. Então, só para relembrar, nós somos um ser dotado de 7 corpos. O corpo físico, que é o primeiro, depois o corpo duplo etérico ou etérico, o corpo astral, mental inferior, mental superior, búdico e espiritual. O adoecimento, qualquer adoecimento, ele não se instala direto no físico. Ele vem de fora para dentro, ou seja, vem lá do corpo espiritual e vai descendo, 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 até chegar no corpo físico. Tá? E aqui, né, já que eu falei disso, e já que eu estou numa casa espírita, dentro de uma casa espírita, relembrar o seguinte: muitas vezes a gente fala assim, olha, eu fui naquela casa espírita e me curei. Por quê? Porque a doença dela estava manifestando no físico apenas uma pontinha. Ela estava nos níveis, como se diz, nos níveis superficiais. Ela estava muito mais no duplo etérico, no astral, do que propriamente no físico. E aí, no duplo etérico, no astral, a única medicina que trabalha nesse nível é a medicina espiritual. Por isso, a cura ocorre na casa espírita. Tá? A quarta forma aqui de manifestação, né, desse estresse na filha. Se a saúde da filha estiver mais debilitada, devido a uma predisposição hereditária, o mesmo grau de estresse domina a resistência de forma mais grave ainda e produz-se, então, um distúrbio mental. A filha é incapaz de se concentrar na escola, suas notas baixam e ela se queixa de não assimilar uma matéria que antes entendia perfeitamente. Essa progressão, se tiver continuidade, pode acabar em psicose. Esse exemplo demonstra um estresse recebido pelos receptores emocionais e transmitido ao centro do ser, o nível mental. Então veja, aqui já chegou no nível mais acentuado de adoecimento, né? A coisa está vindo lá do mental, certo? Não está mais só no físico, né? E aí a gente precisa, numa situação dessa aqui, trabalhar de forma sistêmica. A casa espírita com um terapeuta, né, um psicólogo e um médico. Num primeiro momento, precisa ser dessa forma. Até que a pessoa saia desse quadro mais grave e consiga lutar, né, com as suas próprias pernas, recebendo o apoio da casa espírita e também do terapeuta, abandonando-se, às vezes, os medicamentos químicos que agridem tanto o corpo. Né? Uma conclusão crucial e profunda a ser tirada desses exemplos é a de que o ser humano é um todo, uma entidade integrada e não fragmentada em partes independentes. Então, aqui, vamos lembrar que a medicina oficial que nós temos aqui no Ocidente
que é a medicina alopática, ela vê o ser humano como uma máquina. E se ela vê o ser humano como uma máquina, o que acontece? Esse ser humano passa a ser visto por partes, por gavetas, né? E aí a medicina oficial vai cada vez mais se especializando e picotando o corpo humano, picotando a máquina. Para quê? Para chegar numa compreensão mais profunda. E é disso que o Victor Lucas está trazendo aqui, né? Quando ele fala dessa conclusão crucial e profunda. A alopatia tem esse viés. A homeopatia é uma outra ciência que tem um outro viés. Então, qual seria o outro viés? Qual é o viés da homeopatia? Ela não vê a doença, ela não vê o órgão, ela não vê o sistema, ela vê a pessoa, ela enxerga a pessoa como um todo. A medicina, em geral, acumulou uma grande quantidade de informação sobre anatomia, fisiologia, patologia, psicologia, psiquiatria, bioquímica, biologia molecular, biofísica e assim por diante, relacionado aos seres humanos. É isso que eu acabei de falar. Foi se especializando tanto, né, que hoje em dia há especialização no átomo que forma a molécula, que forma a célula, que forma o órgão e assim vai. Então, especializou demais. Por um lado, isso foi muito bom, né? Porque conseguiu entender um monte de coisa. Mas, por outro lado, fragmentou demais o homem e o homem perdeu a sua identidade. O homem deixou de ser ele e passou a ser visto com o rim dele que está doente, com o néfron dele que está doente, ao invés de ver o homem como um todo, né? E também, ao invés de fazer uma investigação para ver onde é que está a origem desse problema do rim. Então, fica se tratando o sintoma e não se trata a causa. E a pessoa continua doente, né? E muitas vezes o medicamento vai gerar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta doença. Aí, consequentemente, a pessoa vai ter que procurar um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto especialista. Certinho? A homeopatia já não é assim. A homeopatia, ela é um tratamento sistêmico. Ela vê a pessoa, e aí, ao ver a pessoa, ela tenta compreender essa pessoa com profundidade para poder identificar qual seria o melhor medicamento. Aí alguém pode estar perguntando, né? Mas então, se eu tiver uma dor de cabeça, não existe remédio homeopático para dor de cabeça? Existe. Existe. Uma infinidade. Não lembro agora quantos medicamentos da homeopatia que servem dor de cabeça. São inúmeros. Mas, se você for tratar a pessoa enxergando apenas a dor de cabeça dela, você está passando remédio homeopático com visão alopática. É o que a maioria dos médicos homeopáticos fazem. Por quê? Eles não fazem homeopatia para depois fazer medicina. Normalmente, o caminho normal que ele segue ele faz medicina e aí depois ele vai fazer homeopatia. Então, quando ele vai fazer homeopatia, ele já veio para a homeopatia com a cabeça, entre aspas, eu vou falar aqui entre aspas, com uma lavagem cerebral que funciona daquele jeito, que o tratamento funciona daquele jeito. Aí ele vai usar a homeopatia, mas com uma visão médica. E aí é por isso que ele vai passar tal remédio para dor de cabeça. E na homeopatia não é assim. Na homeopatia você vai ver
se aquele remédio que você pensou para a dor de cabeça da pessoa, se ele tem correspondência com a pessoa, se ele parece com a pessoa. Para isso, você vai ter que fazer uma investigação, né, da pessoa, uma investigação mais profunda, para poder definir se vai ser beladona, se vai ser acônito, ou se vai ser um outro medicamento que poderá servir para a dor de cabeça dela. Daí a complexidade da homeopatia. Né? E, infelizmente, cada um desses ramos de estudo examinou o indivíduo de seu ângulo particular. É tudo que a gente estava falando. Né? Ninguém nega que a matéria revelada através desses laboriosos estudos tem sido esclarecedora e geralmente útil. Mas tais estudos não nos deram até agora uma ideia clara e íntegra do que é um ser humano funcionando em sua totalidade. Não apenas no seu nível molecular ou no seu nível de órgãos, nem somente no nível psicológico. Então, o que eu acabei de dizer, é ver o homem como um homem, né, como um ser inteiro, e não apenas a cabeça, por exemplo. Consequentemente, a moderna terapêutica tem uma visão fragmentada do ser humano. Se o fígado estiver afetado, receita-se alguma coisa para o fígado. Se o nariz estiver escorrendo, indica-se algum remédio para o nariz. O conhecimento é casual, ao invés de ser baseado em leis sistematicamente verificadas e em princípios derivados da observação dos seres humanos. Então, tudo isso que nós estávamos comentando, né? Se especializou tanto, que o homem passa a ser um objeto, passa a ser uma máquina, ao invés de ser um sistema. Nós somos um sistema. Nós, na nossa individualidade, somos, em termos de funcionamento, somos autossuficientes. O nosso corpo funciona por si só, né? Desde que as condições ambientais estejam favoráveis, desde que observe os princípios morais, éticos, sociais, biológicos de forma adequada. Por que eu estou trazendo esses fatores? Porque isso também é causador de doença ou é causador de saúde. Né? Se você está com equilíbrio emocional legal, a gente acabou de falar, automaticamente o quadro de imunidade vai estar em alta. Se você se alimenta bem, automaticamente a sua imunidade, né, vai ter uma chance de estar em alta. Por assim vai. Beleza? Então, se observarmos... não, já falei, né? A ação é a característica do organismo vivo. A ação tanto pode ser passiva quanto ativa. E a natureza exata da ação é uma expressão da individualidade da pessoa. A atividade de um indivíduo se manifesta primariamente em 3 níveis. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão da ação. A ação pode ser passiva e pode ser ativa. O que é uma ação passiva? Aquela ação que não vai produzir nada. O que é uma ação ativa? Aquela ação que vai produzir alguma coisa. Vai trazer algum efeito. Por exemplo, você está aqui no céu, trabalhando, né? Só que você é aquela pessoa que anda o céu inteiro, você nunca está parado, mas no final do dia, olha para trás e fala assim, o que é que eu fiz? Eu não fiz nada. Então, se você não fez nada, é porque você teve uma ação passiva.
ficou aí, borboleteando, só marcando presença. Já aquela ação ativa é você chegar no server, bom, esse copo está fora de lugar, já pega o copo, não fala com ninguém, já pega, vai lá, coloca no lugar, organiza isso, organiza aquilo. Aí você fica aqui 1 hora, ao final de 1 hora, você olha para trás e fala assim, o que eu fiz? Não, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Então, sua ação operativa. Você produziu alguma coisa. Uma ação passiva é aquela pessoa, por exemplo, um funcionário de uma empresa que vai lá, trabalha mecanicamente. Então, a única coisa que ele sabe fazer é colar a sola do sapato. Então, ele trabalhou lá 20 anos, passivamente colando sola de sapato. Isso é uma ação passiva. Só fez aquilo, mais nada. E um outro funcionário com uma ação ativa, ele entrou lá, varrendo o chão, dali a pouco ele está colando sola de sapato, dali a pouco ele chegou à gerência da empresa. Por quê? Porque ele não se contentou em fazer apenas aquilo que lhe foi atribuído. Ele foi exercitando o seu potencial interno e foi deixando esse potencial interno vir para fora e automaticamente as pessoas que estavam à sua volta foram percebendo e foram ajudando-o a crescer. E isso também pode ser aplicado à nossa saúde. Você vai ao médico e o médico fala para você assim, olha, você tem tal doença e com essa doença você vai tomar esse remédio para o resto da vida. Aí a pessoa entra numa deprê, fica para baixo e a partir daquele dia ela começa a tomar aquele remédio religiosamente, como o médico falou, e ela vai tomar isso durante 20, 30, 40, 50 anos até morrer e não sai daquilo. E aí quando você propõe para ela alguma coisa diferente, ela fala, não, mas o médico falou que eu tenho que tomar para o resto da vida. Isso é um tratamento passivo. E um tratamento ativo? Ah, estou com essa doença? Tem que tomar esse remédio? Beleza, vou tomar esse remédio agora. Mas eu vou procurar outros remédios, eu vou procurar outras formas de tratamento. E aí a pessoa vai integrando um tratamento com o outro, e dali a pouco ela está sem aquele remédio que o médico determinou que seria para o resto da vida. O médico não é Deus para saber que você vai ter que tomar aquilo no resto da vida. O seu organismo é dinâmico. Ele é sistêmico. Se você fizer algumas alterações de funcionamento, algumas alterações de hábito alimentar, alguma alteração de ações, de coisas, de ambientes que você frequenta, de música que você ouve, de alimento que você ingere, né? Exercício físico que você não pratica. E aí, se você fizer uma revolução, vamos dizer assim, na sua vida, você vai perceber que vai chegar um momento que você não mais precisa daquele médico, porque a sua doença regrediu em função das iniciativas que você teve. Então, nesse caso, você teve um tratamento ativo. Por quê? Porque você participou do seu tratamento. Você não ficou passivamente tomando remédio que o médico determinou. Certinho? Bom, então essa atividade, né, de cura, ela se manifesta primariamente em 3 níveis. Ela manifesta no nível mental, no nível emocional e no nível físico. Aí vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Em qualquer momento, a atividade de uma pessoa é centrada principalmente num desses níveis. Aqui agora, né, para fazer essa live, eu estou centrado no meu nível físico, no meu nível emocional e no meu nível mental.
mental. Por quê? Essa atividade de fazer a live, eu preciso estar com o meu corpo físico legal. Porque se eu não estiver legal, como é que eu vou ficar aqui passando informação? Né? O meu emocional precisa estar legal. Para quê? Para mim ter equilíbrio ao passar a informação. E o meu mental também precisa estar legal. Por quê? Porque eu preciso raciocinar, eu preciso interpretar, compreender o que o Victor Lucas colocou e saber expressar isso para que chegue até cada um de vocês de forma clara. Beleza? Então, o centro da atividade pode mudar frequentemente, até de forma rápida, dependendo da intenção ou das circunstâncias da pessoa. Mas há sempre uma interação dinâmica entre esses 3 níveis. Ou seja, eu preciso ser, eu preciso pensar, eu preciso agir. Eu vou agir através do meu físico é que me permite agir. Eu vou pensar através do meu mental e eu vou ser através do meu emocional. Então, eu sempre brinco e digo que nós, seres humanos, somos um aparelho 3 em 1. Coisa antiga, né, Márcio? Quando a gente tinha um aparelho 3 em 1, nossa, era coisa chique. Então, nós somos 3 em 1. Na verdade, a gente é muito mais do que 3 em 1, né? Mas eu brinco que a gente é 3 em 1 porque você pensa, você pensa e você age ao mesmo tempo. Mas você também pensa, então você é 4 em 1. Né? E se a gente continuar conversando aqui, a gente vai achar outras funções. Isso tudo ao mesmo tempo. E aí eu costumo brincar e eu digo assim, olha, imagina uma criança de 5 anos na janela de um apartamento no 15º andar que não tem grade de proteção. Aí a criança está lá na janela, se olhando lá para baixo. A mãe dela chega lá na sala. Ela vê essa cena, a mãe vai ligar para o corpo de bombeiro, para o médico, para ver o que ela vai fazer? Não vai. Ela viu, ela sentiu, ela já pensou, ela já foi lá e já mudou essa criança e já tirou a criança de lá na raça. Isso é o ser humano. Nós somos complexos dessa forma. Nós conseguimos fazer isso assim, instantaneamente. Não tem tempo para pensar, para poder agir. Então a gente pensa, a gente sente, a gente age, a gente é, tudo ao mesmo tempo. Tá? Então é importante essa fala aqui, né? Até vou ler de novo. Olha, o centro da atividade pode mudar frequentemente, até de forma rápida, dependendo da intenção ou das circunstâncias da pessoa. Mas há sempre uma interação dinâmica entre esses 3 níveis. Ou seja, qualquer ação que a gente vai ter, né, a gente vai depender do nosso nível mental, emocional e físico. Pelo menos. Beleza? Quando uma pessoa funciona num desses níveis, todo o sistema integrado coopera para preencher seu objetivo da melhor forma possível. Ao participar de uma competição, um corredor de longa distância mobiliza todas as suas funções no nível físico. Mas não adianta ele mobilizar só no físico. Ele precisa ter equilíbrio emocional, né, para ele poder ganhar a corrida. Ele precisa ter um corpo perfeito, mas ele também precisa do emocional. Né? O mesmo é verdadeiro quando alguém faz um trabalho manual. Um homem que tenta resolver um problema difícil em suas faculdades mentais mobilizadas, enquanto suas emoções e as funções físicas são mantidas em seu ritmo normal. O homem que encontra a amada depois de uma longa separação entrega-se com
completamente as suas emoções, enquanto reduz as atividades vitais e físicas. Então, dependendo da atividade que você estiver desenvolvendo, você vai, como é que fala? Estimular mais um nível do que o outro. Mas nunca você vai estar estimulando apenas um. Eles estarão sempre trabalhando de forma integrada. Tá? E o nosso corpo é assim, nosso corpo funciona de forma integrada. Por isso a homeopatia é tão bela, porque a homeopatia vai ver isso todo. Né? Naturalmente, é sempre a totalidade da pessoa que está agindo. Mas sua atenção, sua consciência estão centradas no plano particular em que optou funcionar. Esse conceito pode parecer simplista e de pouco valor prático, mas veremos mais adiante que ele tem a mais profunda significação no processo da produção e avaliação da cura de uma doença. Eu costumo dizer para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, eu quero fazer um tratamento homeopático, mas é tão difícil, né? Porque a homeopatia é um tratamento muito demorado, demora demais para fazer efeito. Não é assim. A homeopatia vai demorar a fazer efeito quando você não passou as informações adequadas para o seu homeopata. Porque se você passar adequadamente todas as informações, ou assim, a maior parte das informações necessárias, ele vai avaliar você a partir dessas informações e ele vai chegar a um medicamento que seja o mais adequado para você. Se ele não conseguir chegar a um, ele vai chegar a 2, vai chegar a 3, certo? Mas o grande desafio do homeopata é chegar num único medicamento. Certinho? Naturalmente, é sempre... Esse conceito pode parecer... já li também. Né? Então, por que não é simplista? Porque nós somos um ser sistêmico. Hoje em dia, a gente tem aí muita fala, né? Por exemplo, a gente ouve as pessoas falarem o mundo hoje é um mundo globalizado. O mundo hoje é o mundo da totalidade. Depois que a internet chegou. Realmente, a internet chegou e globalizou tudo. Por quê? Porque no intervalo de milésimo, de fração mesmo de segundo, você tem na sua frente, na tela do seu celular, na tela do seu computador, você tem o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Coisa que, se for para você ir lá, você iria gastar 10 horas de viagem, 12 horas, 15 horas. E a coisa acabou de acontecer lá, você já está tendo a imagem na tela do seu celular, do seu computador. Então, o que isso fez? A internet veio e globalizou porque ela uniu tudo a todos, com uma rapidez muito grande. Isso foi muito bom, não estou negando isso, tá? Foi muito bom. Mas, para o outro lado, desculturalizou as nações, vamos assim dizer. Porque antes nós tínhamos lá, eu estou olhando o Márcio aqui, né? Nós tínhamos a civilização japonesa com todos os seus princípios éticos, morais, e etc., religioso, que era ali. Aí a internet veio e já trouxe o conhecimento ético, moral, religioso da Índia, lá da Guatemala, da Rússia, da Ucrânia, e foi misturando tudo, e virou uma salada. Isso é bom? É muito bom. Mas vai perdendo aquela identidade cultural que nós tínhamos. E nós não
fomos preparados para isso. Então, muitas vezes chega a ser até uma violência, né? Chega de uma forma até violenta a informação, porque é algo que vai chocar os princípios culturais nossos. Eu me lembro perfeitamente, em 96, quando eu fui à Índia, Pai Eterno, é uma cultura completamente diferente. E eu não fui preparado, né? Chegaram para mim e falaram assim, como é que está seu inglês? Não falo nada. Coloque ele em dia, porque dia 5 de janeiro você está indo para a Índia. Eu falei, como assim? Era dia 7 de novembro. Eu tive que fazer curso de inglês assim, ó, intensivo, 8 horas por dia, para ele começar a compreender, a falar inglês. Quer dizer, eu consegui, né? Eu me virei, fiz tudo, fiz intercâmbio, passaporte, coisas de hotel, fiz tudo. Eu entendia, eu falava com uma certa restrição. Mas 40 dias depois eu não sabia nada mais. Mas aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu tive aquele choque de cultura. Que eu fiquei assustado. Falei, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Aí hoje em dia, a gente recebe isso na tela do nosso celular. Então, isso vai invadindo, né? A gente de uma certa forma que vai mudando a sua forma de pensar. Bom, chegamos ao final desse primeiro capítulo, né? E aí ele traz o sumário aqui. Nós temos tempo ainda, Manos? Temos 10 minutos, Valdo. 10 minutinhos. Certo. Então, o sumário desse capítulo. Primeiro, o ser humano é um todo integrado que age o tempo todo através de 3 níveis distintos: mental, emocional e físico. O famoso 3 em 1 que eu me referi, né? Sendo o nível mental o mais importante e o físico o menos importante. Lá na Índia, eu já trouxe isso aqui num outro momento. Eu já falei isso aqui nessas lives. Encontrei indianos lá com hanseníase, um pedaço de carne pendurado assim, e eu perguntava para ele, você é feliz? Ele falava muito. Eu falei, mas como que você é feliz? Você está com um pedaço de carne pendurado. Isso aqui, menos importante. O mais importante é meu espírito. Uma cultura completamente diferente da nossa. Né? Aqui eu fiquei assustado. Eu falei, gente, como pode? Isso deve doer até, sei lá, isso incomoda. Isso traz mau cheiro. Né? A gente começa a enumerar um monte de coisa. E, na verdade, eles estavam ali sem fedor nenhum. Por quê? É uma cultura milenar que não come carne. Né? O que traz o mau cheiro é a carne que a gente come. Né? Como eles não comem, então as fezes deles não têm cheiro, a urina não tem cheiro, esse cheiro azotado que a gente tem. Né? A atividade do organismo pode ser passiva ou ativa. Na doença, as reações do mecanismo de defesa aos vários estímulos são do maior interesse para o homeopata. Então, é aquilo que eu estava dizendo, quanto mais informação a pessoa trouxer para o homeopata, mais acertadamente ele chegará ao medicamento. O ser humano vive, desde o momento do nascimento, num ambiente dinâmico, que afeta o seu organismo durante toda a vida e de várias maneiras, e que o obriga a se ajustar continuamente, de modo a manter um equilíbrio dinâmico. Então, por exemplo, uma pessoa que mora numa região de Minas, né, um mineiro, uma pessoa que trabalha em Minas, né, não é mineiro do estado de Minas, não é isso? A pessoa que trabalha em Minas a vida inteira, ela vai afetar o seu pulmão. Ela vai ter uma doença silicose pulmonar, se eu não estiver enganado o nome. Né? Por quê? Porque a vida inteira, ela ali, furando a mina, o pó de sílica que ela foi respirando, aquelas microagulhas, chegaram no pulmão e foram espetando lá nos alvéolos. Ao final de 10
anos, 20 anos, 5 anos, 50 anos, sei lá, trabalhando naquilo, o pulmão da pessoa está completamente fibrosado e não troca, não faz mais as trocas de gases com o ambiente. E a pessoa acaba morrendo asfixiada. Por quê? Porque o pulmão dela já não funciona mais. Então, veja, foi o ambiente, né, que afetou o quadro de saúde da pessoa. Se nós vivemos aí agora o momento do Covid, né? O Covid veio e alastrou da forma que ele alastrou. E ele alastrou de que forma? Estava no ambiente, né? Tudo à nossa volta estava contaminado. E aí a chance nossa de nos contaminar era muito maior. Se os estímulos forem mais fortes do que a resistência natural do organismo, ocorrerá um estado de desequilíbrio com sinais e sintomas erroneamente rotulados de doença. Então, foi o que eu falei mais cedo, né? A medicina alopática, ela trata, ela cuida do sintoma e não da causa da doença. 5. Os resultados dessa luta podem ser vistos principalmente no nível mental, emocional e físico, dependendo do estado geral de saúde no momento do estresse. Então, daí a grande importância da gente procurar ter uma vida saudável, né? Uma vida sem estresse. Você não entrar na vibe. Hoje em dia nós estamos vivendo um mundo em que há uma vibe de estresse. Qualquer coisa, você olha para o pessoal e já está te agredindo. Você sai na rua, você não é capaz de dar um sorriso para uma pessoa que passa, você não é capaz de dizer um bom dia. Você passa, você cruza com a pessoa, você quase tromba nela e não é capaz de se comunicar. Nós estamos deixando de nos comunicarmos, né? Certinho? Bom, aí a gente chega aos finalmente, Márcio, desse capítulo 1, e não há tempo para a gente continuar, né? Porque senão não vamos chegar, não vamos concluir. Então, eu vou sugerir parar por aqui e responder alguma pergunta, caso tenha alguma pergunta aí para ser feita, para ser esclarecida. Não, Valdo, hoje o pessoal está meio acanhado, ninguém fez pergunta. Então vamos deixar esse capítulo para a próxima semana, então? E na próxima semana a gente volta, né, com mais informação desse livro do Victor Lucas. Combinado, então, Valdo. Combinado. Grato pela sua presença Beleza? mais uma vez. Grato ao pessoal que participou da live. Semana que vem, terça-feira, dia 17 de janeiro, às 10 horas, próxima terça-feira. Grato, Valdo. Beleza. Ótimo dia a todos. Bom, E até lá, então. Gratidão a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.